Hoje, 9h30 da noite, tem Flamengo e Estudiantes no Maracanã. É o primeiro jogo das quartas de final. Duda Dal Ponte tem as informações pra gente. Oi, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de Libertadores é sempre um dia especial. E olha, a gente já tá aqui no Maracanã. Daqui a pouquinho isso daqui vai estar lotado, porque os ingressos estão esgotados para hoje à noite. Expectativa de cerca de 70 mil pessoas. Nesse momento, os jogadores estão lá no Ninho do Urubu, descansando. E às 6 horas da tarde, eles partem aqui pro Maracanã. Ontem, no último treino, todos os jogadores do Flamengo treinaram no campo. O Varela, recuperado de uma pubalgia, treinou normalmente com o grupo, assim como o Bruno Henrique, que está liberado pela Justiça para jogar hoje. Agora, 2 jogadores fizeram um trabalho separado do elenco, o Alexandro e também o Jorginho. O Alexandro está fora da partida, ainda se recuperando de um problema na panturrilha esquerda, está fora 2 jogos, e o Jorginho, que também está fora 2 jogos, tem uma mínima condição de jogo, ele quer jogar, mas o Flamengo não quer forçar. Sendo assim, o Flamengo tem algumas dúvidas, a começar pela lateral direita, porque o Emerson Royal foi muito bem na partida contra o Juventude, pode ser uma opção, mas o Varela sai na frente. No meio de campo, sem o Jorginho, o Alan é uma opção e o De La Cruz também. E lá na frente, o ataque que vem sendo mais usado pelo técnico Felipe Luiz é Samuel Lino, Plata e Pedro. Mas o Bruno Henrique foi titular contra o Inter nas oitavas de final da Libertadores e pode ser uma opção. Assim como o Luiz Araújo foi o titular contra o Juventude na última rodada do Brasileirão e foi muito bem também. Então a provável escalação do Flamengo tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio de campo com De La Cruz, Saul e Arrascaeta, e lá na frente Plata, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo é a esperança do Rio para manter a hegemonia desde 2022 conquistando a Libertadores. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, Duda. E olha a pérola que nós achamos. Aqui, Maestro Júnior driblando o zagueiro do Estudiantes em Moça Bonita, estádio do Bangu. Foi a última vitória do Flamengo contra os argentinos, isso em 1992. Flamengo, Estudiantes de La Plata. Juntos somam 7 títulos de Libertadores. 4 dos argentinos em 18 edições do torneio, 3 dos brasileiros que participam pela 21ª vez. Mesmo assim, este será o primeiro confronto entre eles na principal competição sul-americana. A história, porém, registra duelos que quase se apagaram da memória. Não, a bola ficou alta, eu tive que equilibrar o corpo e bater de voleio, realmente foi um gol. Só que há tanto tempo passado, e era uma competição que não tinha tanta visibilidade, que eu até fiquei satisfeito de dizer, caramba, eu fiz um gol desse jeito. Coisa que, naturalmente, não me lembrava de verdade. Porque foram pela Supercopa dos Campeões da Libertadores todas as partidas oficiais entre Flamengo e Estudiantes até hoje. O gol do Júnior, por exemplo, foi na edição de 91. O duelo em Brasília terminou 1-1. Gaúcho ajeita e Júnior pega de primeira. Um golaço do mestre. Palcos aleatórios, aliás, marcaram os encontros. Mas talvez o mais aleatório de todos os rolés aleatórios envolvendo Flamengo e Estudiantes tenha acontecido aqui em Bangu. Numa noite de 1992, a arquibancada de Moça Bonita nem estava muito diferente disso aqui não. Pouco mais de 1.000 pagantes para assistir a uma suada vitória rubro-negra. Mais modesto que o pequeno estádio do Bangu, só mesmo o público. 1.062 torcedores, um jogo internacional. O Júnior estava em campo outra vez. Era meio que um consolo, vamos dizer, para os times que não estavam em condições de brigar pelo título da Libertadores, né? Então, quer dizer, se acontentava exatamente de jogar esse tipo de competição. Maracanã estava em reformas depois do trágico alguns meses antes. Os argentinos se surpreenderam com o local escolhido, como contou o nosso Tino Marcos. Os dirigentes argentinos entregaram ao representante da Confederação Sul-Americana de Futebol um protesto formal, reclamando das condições do gramado, do local destinado ao banco de reservas e alegando até que uma das traves não obedece às medidas oficiais. Depois de muita pressão, Gaúcho, de pênalti, fez o único gol do jogo, que terminou com empurra-empurra e confusão. Todos os ingredientes que existem entre brasileiros e argentinos jogando, ele existiu exatamente naquela competição e principalmente... Nada diferente para uma rivalidade que não mudou nadinha com o tempo.
Dessa vez vai ser no Maracanã e o Flamengo não passa das quartas da Libertadores desde que foi campeão em 2022. Já tá na hora, né? Vambora, pra cima deles. Nada por torcidas organizadas, né? E acaba que um ou outro elemento que acaba fazendo um vandalismo, um crime, cometendo um crime, acaba manchando aí a história de toda uma torcida que faz parte de um movimento de se torcer, de fazer festas bonitas, de levar um comboio grande para o estádio. É totalmente diferente quando a torcida organizada está presente. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas olham para a torcida organizada como se fosse algo negativo. E não é negativo. Negativo são as pessoas que fazem parte da torcida e acabam protagonizando essas cenas que a gente acabou de ver aí durante a transição. Que não são todas, né? Pois é, e não são todas as pessoas. É por isso que eu falo, é muito mais fácil punir a torcida inteira a punir as pessoas que cometeram esses atos. Mas enfim, fica aqui meu ato de protesto. Eu acho que eles não têm que fazer isso realmente, claro, mas é lamentável. É crime, exatamente. Eles deveriam ser presos. Por exemplo, recentemente aí, no jogo do Vasco e Botafogo, a gente pôde ver uma emboscada da torcida, dizem que é da torcida jovem, para torcedores com Vasco, não foi isso, Pedrosa? Morreu um torcedor morreu um torcedor baleado na cabeça. É lamentável. Agora, eu vou criticar a torcida organizada por conta disso? Não, isso é culpa do ser humano que cometeu aquele ato. Mas se você punir o CPF, eu acho que vai ser bem mais fácil do que você dar uma punição. É claro que tem horas, que não é o caso agora, mas tem horas que você já perde o controle, né? Sim. Você já não consegue mais controlar aquilo, você tem que afastar. Exato. Mas muitas das vezes dá para identificar e a pessoa mesmo que fez o que cometeu o crime nem é punida. O grande problema da não identificação é que essas pessoas elas vão continuar indo ao estádio, elas vão continuar brigando, elas vão continuar fazendo tudo que elas fazem de errado, só que sem a camisa da torcida jovem Flá. Porque eles continuam, como se diz, presenciando no estádio, eles continuam frequentando o estádio, eles continuam arrumando briga e muitas vezes essa briga é longe do estádio, é uma briga marcada, é uma briga já generalizada, que essas torcidas ficam nessa imbecilidade. Desculpe, isso é imbecilidade na minha opinião, não só imbecilidade, como é crime muitas vezes. Então assim, enquanto as torcidas, as próprias torcidas, as lideranças também, não mudarem a mentalidade, também de dentro para fora e não de fora para dentro, cara, esquece, elas vão ser punidas, elas vão ser prejudicadas. E aí, qual é a grande razão da torcida organizada existir? Ajudar o seu clube. Claro. Torcer pelo seu clube de uma forma organizada para que dentro de campo a torcida faça a diferença. E o que a gente está vendo é completamente ao contrário. Aí você perde a bateria, aí você perde a festa, aí você perde a bandeira, você perde a camisa e o seu clube não é ajudado, as pessoas só são prejudicadas e a gente vê um futebol muito mais violento. Então assim, a punição pelo CNPJ, em determinados casos, quando é uma coisa generalizada, não é um problema. Claro. Porque aquela torcida ali está cometendo erro. O problema maior é não punir o CPF justamente porque essa pessoa vai continuar frequentando o estádio. Perfeito. Ela vai continuar trazendo baderna, ela vai continuar sendo criminosa. É uma pena. E assim, o torcedor mandou aqui o André, Fernando, o torcedor de verdade não faz vandalismo. Eu concordo com você. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que não dá para generalizar todo mundo que faz parte de uma torcida que é criminoso. As pessoas têm essa associação de torcidas organizadas ao crime. E não é a torcida organizada. Fala nação rubro-negra, somos do canal Flá do Povo e hoje trago para vocês uma notícia que mexe com o coração da torcida do Mengão. O Flamengo está firme na disputa da Libertadores e hoje é dia de jogo decisivo, um daqueles encontros que fazem a arquibancada pulsar e o Maracanã estremecer. Mas não tem como falar de Libertadores sem lembrar de um nome que marcou época no clube: Gabigol, o artilheiro de finais, o homem das decisões, o jogador que escreveu capítulos históricos com o manto sagrado e que, segundo informações do jornalista Mauro Mendes, está insatisfeito no Cruzeiro e já manifestou o desejo de retornar ao Flamengo, o lugar onde fez história e conquistou o carinho eterno da nação. A torcida ainda tem viva na memória as noites épicas protagonizadas por ele, gols decisivos, títulos marcantes e aquele espírito competitivo que incendiava os companheiros em campo. Gabigol sempre foi sinônimo de raça, ousadia e gols em momentos importantes, e sua possível volta reacende a esperança de reviver momentos mágicos. No Cruzeiro, o ambiente não tem sido o ideal para o atacante, os resultados não correspondem às expectativas e o estilo de jogo da equipe não favorece suas características, o que tem gerado frustração tanto para o jogador quanto para a torcida mineira. E agora, com o Flamengo em plena Libertadores, o cenário para um retorno parece se alinhar. Internamente, o Flamengo observa a situação com atenção. A diretoria sabe do impacto que uma possível repatriação teria no elenco e entre os torcedores. Trazer Gabigol de volta não é apenas reforçar o ataque,
é resgatar um ídolo que representa a identidade vencedora do clube, a conexão com a torcida e a mentalidade de campeão que o Mengão precisa para buscar mais uma taça continental. É claro que existem questões contratuais e negociações complexas a serem resolvidas. O Cruzeiro não deve facilitar a saída de um jogador de peso sem contrapartidas, mas a vontade do atleta em retornar ao Rio e o interesse do Flamengo podem acelerar conversas nos bastidores. Enquanto isso, a nação já começa a sonhar, imaginando Gabigol novamente no gramado do Maracanã, ao lado de Arrascaeta, Pedro e companhia, vestindo o manto e fazendo a festa com a galera. E para um clube que vive de grandes histórias e de jogadores que marcam eras, ver esse reencontro acontecer seria mais um capítulo inesquecível da trajetória rubro-negra. Hoje é dia de Libertadores, dia de apoiar o Mengão com toda a força, e quem sabe, em breve, dia de celebrar o retorno de um dos maiores artilheiros que já honraram essa camisa. Porque quando Gabigol e Flamengo se encontram, a história costuma sorrir para o lado rubro-negro.